A questão, se começa uma coisa e aparecem dificuldades, obstáculos, impedimentos, são sinais de que a coisa deve ser interrompida, deixada, ou se é para seguir até o final. Então, a mãe sobre isto. As dificuldades e obstáculos que se encontram no caminho quando se quer atingir um certo objetivo são, às vezes, um sinal. São elas, é uma pergunta, será que são, às vezes, um sinal de que essa decisão, esse plano ou projeto foi falho desde o começo e que então nós não deveríamos persistir, ou pelo contrário, será que as dificuldades indicam uma vitória a ser ganha, uma transformação a ser alcançada? São elas o sinal de que se deve perseverar e ficar firme? Eu não falo aqui da decisão de seguir o caminho do yoga, mas das pequenas coisas ligadas ao trabalho, ao esporte e outras atividades. Em outras palavras, como reconhecer e interpretar a guiança que vem através das circunstâncias ou relações com outros e através da experiência. Coloco mais uma vez. Nós isso é um texto que ele mesmo escreveu em anos anteriores, apresenta aqui naquele dia e fala sobre isso, comenta. As dificuldades e obstáculos que se encontram no caminho quando se quer atingir um certo objetivo. Ora, pergunta, será que são, às vezes, um sinal de que essa decisão, esse plano ou projeto foi falho desde o começo e que então se deveria não persistir? Ou, pelo contrário, será que essas dificuldades indicam uma vitória a ser ganha, uma transformação a ser alcançada? São elas um sinal de que se deveria perseverar e ficar firme? Eu não falo aqui, diz ela, da decisão de seguir o caminho do yoga, mas das pequenas coisas ligadas ao trabalho, a quaisquer outras atividades. Com as palavras, como reconhecer e interpretar a guiança com maiúscula, que chega até nós através de circunstâncias ou relações com outras pessoas e através da experiência. Quer dizer, a última coisa quando eu disse da guiança, eu disse cada coisa que ocorre em nossa vida, qualquer circunstância, se no relacionamento com outros, você tem então, por exemplo, fácil, amigável, de repente o outro não atende bem a você, ou não entende você, ou discorda de você, ou você soube que falou mal de você, coisas desse tipo. Indica que alguma coisa não está bem, que a coisa tem que ser mudada, ou que é. E as dificuldades, então, ela diz, tem duas interpretações possíveis. Uma seria, chega a dificuldade ou obstáculo, talvez bem perceptivelmente, realmente obstáculo. Isto quer dizer que eu devo desistir e devo escolher uma outra coisa, ou isso indica, pelo contrário, que esse obstáculo é uma vitória disfarçada, camuflada. E que no momento que eu encaro isto de frente e assumo, trabalho isto em mim,
isto vai ceder e vai revelar uma nova possibilidade, uma nova conquista. Então ela comenta e diz: acredito que só sejam contradições aparentes. Se se quer seguir uma disciplina do yoga, naturalmente, antes de fazer qualquer outra coisa, se deveria tentar discernir e saber se a inspiração recebida é real, se ela vem do divino, ou se ela é simplesmente uma reação às circunstâncias exteriores e um impulso, ou vital ou mental. É bem importante, mesmo extremamente importante, tentar discernir e agir em pleno conhecimento da causa. Então diz, se tem alguma coisa grande em nossa vida, uma decisão que vai marcar nossa vida para sempre. Então, neste caso, deveria-se tentar, primeiramente, a primeira coisa, discernir, quer dizer, ver o que está diante de nós e, especialmente agora, qual é a nossa atitude em relação a isto. O que significa para nós, o que provoca em nós, qual é a nossa resposta, ou talvez tenha várias respostas, inclusive. Há realmente uma necessidade, há realmente uma abertura, sentimos que poderemos crescer muito através disto. Significa isto um novo passo adiante em nossa vida? Alguma coisa nesse sentido. Ou talvez mesmo nisto encontro, talvez, a chave para todas as coisas que até então ficaram para mim pelo meio do caminho. Então se deveria tentar discernir e saber se a inspiração recebida, que diz eu devo fazer isto, é real, se ela vem do divino, ou se ela é simplesmente uma reação às circunstâncias exteriores e um impulso ou vital, ou mental. É muito importante, é mesmo extremamente importante, tentar discernir e agir em pleno conhecimento da causa. Mas há um imenso número de coisas que se faz e sobre as quais não se tem o hábito de pensar de antemão. Quando a circunstância vem, se obedece a ela, assim, por assim dizer. E realmente, estas coisas, como quase tudo que se faz na vida, não são importantes em si. Por exemplo, ontem a leitura foi montada lá, hoje aqui. Certamente aqui é um lugar muito melhor do que lá. Mas, no fundo, não é importante. E ninguém reclamou que não seja lá. Todo mundo sentou aqui. Quer dizer, uma coisa que se segue. A circunstância se arma desse jeito, todo mundo segue. Sem talvez nem pensar, talvez nem perceber mesmo. Então ele diz, mas realmente estas coisas, como quase tudo que se faz na vida, não são importantes em si. A única coisa que importa é a atitude. E ela sublinha isto, frisa isto. A única coisa que importa é a atitude na qual elas são feitas. O fato de que você faz alguma coisa porque esta ação está presente aí diante de você
por uma razão ou outra, e que você é, por assim dizer, sempre obrigado a agir enquanto você participa da vida exterior, tudo isso tem uma certa importância do ponto de vista do arranjo da vida, se esses atos necessariamente têm consequências se estendem para longe, que se projetam para longe em sua vida, como por exemplo, casar-se ou viver num lugar ou numa outra cidade ou assumir alguma ocupação, profissão ou uma outra. Essas coisas geralmente são consideradas importantes e são realmente até uma certa proporção, certa medida. Mas mesmo para elas, essas coisas, do ponto de vista do yoga, cada coisa depende muito mais da atitude que se toma do que da própria coisa. E então, acima de tudo, para todas as pequenas ações da vida cotidiana, a importância é reduzida ao mínimo. Eu me perguntei no começo por que todo mundo fica tão distante. E agora parece que prova que é um pouco difícil ouvir, não? De longe. Então por que não se aproximar ativamente? Então leio mais uma vez a última parte. A primeira ficou clara. Qualquer coisa de real decisão na vida. Mas justamente já disse, pois, real decisão é relativo. Casar-se parece que é importante e marcante. Do ponto de vista do yoga, nem é de tanta importância. São outras coisas que contam. Mas, por exemplo, vamos dizer, decidir-se fazer yoga nesse sentido total, como lá a comunidade, isso é realmente uma decisão marcante. E nesse caso, a pessoa deveria tentar discernir com muita seriedade se esta coisa é a coisa real para ela e se realmente isto é o que deve ser feito. Do resto, ela diz, a gente segue a circunstância. Como as coisas vêm, a gente atende às coisas e então vive as coisas, porque estão aí. Se fossem outras, a gente viveria outras coisas. Então, nessas coisas mais externas, exteriores, por assim dizer, ela diz a única coisa que tem importância é a atitude com a qual nós as realizamos. Então, o fato de que alguma coisa está presente diante de você por uma outra razão é porque você, de todo jeito, sempre é obrigado a agir enquanto você está na vida exterior. Inevitável. Tudo isso tem uma certa importância do ponto de vista do arranjo da vida. Mas a questão, por exemplo, se essas coisas têm obrigatoriamente consequências mais pesadas para a vida, como por exemplo, vamos dizer, mais marcantes para a vida, como por exemplo, casar-se ou viver numa cidade, ou num país, ou num outro país, ou escolher tal profissão ou uma outra profissão. Essas coisas geralmente são consideradas importantes e até uma certa medida elas o são. Mas mesmo para elas, do ponto de vista do yoga, cada coisa depende muito mais da atitude que se toma, em que se realiza as coisas, do que da própria coisa. E, acima de tudo,
em relação a todas as pequenas ações da vida cotidiana, vestir-se, calçar sapato, lavar-se, comer, conversar, tomar o ônibus ou botar gasolina, o que for, a importância é reduzida ao mínimo. Há algumas pessoas escrupulosas que criam problemas para si mesmas e acham muito difícil solucioná-los, porque elas colocam o problema erroneamente. Eu conheci uma jovem mulher que era uma teosofista e tentou praticar o que a teosofia ensina. Então ela me disse: nós recebemos o ensinamento de que a vontade divina deveria prevalecer em tudo o que fazemos. Mas de manhã, quando tomo meu café, como eu posso saber se Deus quer que coloque 2 colheres de açúcar no meu café ou somente uma? Isso foi bastante tocante, realmente. E eu me demorei bastante para explicar a ela que o espírito em que ela toma o café, a atitude que ela tem em relação à sua comida, era muito mais importante do que o número de colheres de açúcar que ela coloca no café. Mas, também uma notinha peripágina. Em relação a esta história, um discípulo se lembra que a mãe lhe disse mais tarde o seguinte: hoje em dia eu não mais acharia essa pobre senhora ridícula. Eu não estou mais segura, eu não tenho mais certeza de que o Senhor não quer também que a gente saiba quantas colheres de açúcar nós colocamos em nosso café. Nada sem importância. E se o equilíbrio do universo deve ser total, então óbvio que a quantidade de açúcar que colocou no café ou não é importante para o equilíbrio total. É óbvio. Não do meu, mas do todo. Do meu também. Então, o que se diz, que seria muito mais, primeiro ele diz, atitude, o espírito em que ele tomava o café, a atitude que ele tinha diante de sua comida, era mais importante, vamos dizer, do que a coisa que ele comeria, ou a quantidade, por assim dizer. Então, primeiramente, é isso. É mais importante. A questão, vamos dizer, fazer o regime macrobiótico, isto é uma atitude totalmente exterior, que não tem nada a ver com um progresso interior. Isso é o raciocínio, questão de saúde. Ou a pessoa, felizmente, encontrou alguma coisa em que ela pode afixar seu pensamento e sua energia e zelar por isso. É bom, mas nada resolvido em termos essenciais na vida. Então, se ele usa a atitude que ele tem em relação à sua comida, seria muito mais se ela faz da comida uma oferenda ao divino. Se ela, a cada momento, conscientiza que a coisa é dada por Deus a ela. Que então, com toda a consciência, deve comer, agradecer, não sei o quê. Mas não é uma questão, vamos dizer, que isso é saudável necessariamente, ou a melhor coisa a ser ingerida. Vamos dizer, idealmente as duas consciências se unem, óbvio. A consciência que realmente é bom para o corpo e razoável e saudável, e esta outra consciência. Então é a mesma coisa, diz ela, com todas as coisinhas
que se faz a todo momento. A consciência divina não trabalha da maneira humana. Ela não decide quantas colheres de açúcar você porá em seu café. Ela gradualmente coloca você na atitude certa em relação às ações, às coisas. Uma atitude de consagração, maciez, assentimento, aspiração, boa vontade, plasticidade, esforço por progresso. E é isto que conta, muito mais do que a pequena decisão que você toma a cada segundo. Nós deveríamos tentar achar qual é a coisa mais verdadeira a ser feita. Mas isso não através de uma discussão mental ou um problema mental que essas coisas podem ser resolvidas. Não é através de uma discussão mental, um problema mental, que as coisas podem ser resolvidas. É de fato através de uma atitude interior, é muito interessante isso, que cria uma atmosfera de harmonia, de uma harmonia progressiva, na qual tudo que se faz necessariamente será a melhor coisa que poderia ser feita nestas circunstâncias particulares. E o ideal seria uma atitude completa o suficiente para a ação ser espontânea, ditada por alguma outra coisa do que uma razão exterior. Então vamos retomar uma vez isso. Então diz, esta questão da atitude diante da coisa, não vamos dizer de quantidade material, de elementos materiais unidas na ação, mas a atitude diante da ação, o espírito, e se refere a todas as coisinhas que se faz a cada momento. Porque a divina consciência não trabalha da maneira humana. Quer dizer, nós queremos a todo momento ver, vamos dizer, a blusa, o emblema, a etiqueta, que a coisa é limpa em termos materiais, que a pessoa compareceu à atividade, que a pessoa falou as coisas certas, que a pessoa trouxe a coisa pedida. Quer dizer, tudo coisa assim, as coisas certinhas em termos materiais, em termos concretos. Para nós, a prova de que a pessoa é isto, aquilo. Como também exteriormente, a gente então vai dar uma aparência de que a, pessoa, que a gente tem boa saúde, ou que a gente é bonita, ou que a gente é jovem, ou que a gente é magrinho, segundo aquilo que se quer ser, e não se é. Então, se coloca uma aparência, se coloca as coisas em termos materiais, físicos, exteriores. Isso é a maneira humana de fazer. Isso também, quando se fala em cobrar, é isto. Se cobra na hora H a palavra certa, a coisa pedida, etc, etc. Agora, a consciência divina não trabalha desta maneira, que no seu melhor é algo bom, porque é algo que funciona, com que você pode contar, as coisas não têm impedimentos exteriores, se são enfrentadas desta maneira, mas que facilmente chegam a ser coisas mesquinhas, coisas usadas como represália, como uma coisa de depressão, como uma coisa de cobrança, uma coisa de ferir o outro, etc, etc. Então, se são usadas puramente
tem sua utilidade, mas facilmente nossos egos se utilizam as coisas de outra maneira. O divino não trabalha, diz ela, deste jeito. Não é isto. Ele não vai decidir quantas colheres de açúcar você colocará em seu café. Quer dizer, ela não vai decidir. Quando ela diz depois que é importante, quer dizer, você deve ter crescido de tal maneira interiormente que mesmo este dado corresponde fielmente à sua consciência. Mas não é a consciência divina que vai dizer, quem coloca somente uma colher de açúcar no café, ele é avançado no caminho de yoga. Quem coloca 3, prova que é ganante, que não tem controle sobre o vital. Essas são coisas muito relativas, muito ditas assim pueris. Não é atrás, quando os dias de jejum, que alguém possa comprovar sua proximidade ao divino, ou à divina consciência. Tem uma história hassidista nesse sentido, judaica, exatamente sobre o café. Um rabi chegou até esse problema de consciência. Se é mais certo se submeter ao hábito de tomar café ou não. E então se decidiu que não seria certo, mas achou que é uma coisa para ele só. Então, toda manhã, quando a mulher dele, a esposa, serve o café, então ela aceita o café, mas secretamente ela despeja o café na pia e coloca o copo vazio de volta. Porque o problema é dele. Ela percebe. E uma manhã, então, ela toma coragem, não? E diz, olha, pede assim, que Deus dê a palavra certa a ela, não? Diz, o que você acha? Será que você é mais agradável e amável para Deus tomando café ou não tomando café? Aí de repente ele percebe que é ridículo esta atitude de achar que sem café ele é mais agradável a Deus e mais próximo a Deus do que tomando café. Porém, em termos de disciplina pessoal, de aprimoramento, de controle vital, aí tem importância, óbvio. Óbvio, muita importância, é claro. Mas não em relação às últimas coisas, aí não são estes meios que vão nos adiantar no caminho. Então a consciência divina, pelo contrário, não cobra os detalhes, as mesquinhezas da vida, mas ela gradualmente coloca você na atitude certa em relação a ações em geral, a coisas em geral. Uma atitude de consagração, maciez, assentimento, aspiração, boa vontade, plasticidade, esforço por progresso. É isto que conta, muito mais do que a pequena decisão que você toma a cada momento. Quer dizer, o que deveria crescer em você é sua consciência em geral, a consciência interior, sua atitude diante de todas as coisas, não de coisinhas determinadas. Nós podemos tentar ver qual é a coisa mais verdadeira a ser feita, mas isso não é uma discussão mental ou um problema mental. Então as coisas não podem ser resolvidas desta maneira. É um fato, é de fato através de uma atitude interior que essa atitude cria uma atmosfera de harmonia progressiva, em que tudo o que se faz necessariamente será a melhor coisa que poderia ser feito
nestas circunstâncias particulares. Que se a minha aspiração é harmonia, o mais possível, eu ultimamente apliquei muito a palavra vontade para a harmonia. Então, se tem esta atitude, a vontade para a harmonia, realmente, como aspiração constante, então, mesmo em circunstâncias ofensivas, agressivas ou destoantes, não se vai, vamos dizer, detectar as coisas como são. Não se vai, não digo camuflar as coisas, isso não é possível. Mas se vai ver como conseguir que as coisas mesmo mais destoantes não se desarmonizem mutuamente, não entrem em choque, não se combatam, mas como as coisas podem, embora talvez inimigas ou embora contraditórias, embora problemáticas, no entanto encontrar uma maneira de serem conciliadas, sem se desviar da verdade, da consciência da situação, mas sem botar o dedo no ferimento e puxar lá, ou sem denúncia, ou sem colocar a luz justamente lá onde tem a falha. Aí, tá vendo? É aí. Aí é sinal de que a pessoa não tem uma vontade para a harmonia. Não tem. E ela possivelmente vai atrapalhar bastante, porque a harmonia é algo que ainda não se realiza espontaneamente entre nós. No mínimo não em todos os níveis. Ou mais talvez por omissão de problemática do que por solução de problemática. Ora, muito bom. Alguém me falou hoje harmonia, por isso assim, estou insistindo um pouco aqui. Que essa criação de uma atmosfera de harmonia. Aí temos que ver bem, vamos dizer, isso soa muito verdadeiro, é verdadeiro. Mas aí temos que ser bem cuidadosos, não? Porque é através da atitude interior que esta harmonia deve se criar. E com que espontaneamente, a partir desta atitude. Não que a gente agora, como digo, camufle, ou vamos dizer, fale sempre baixinho, ou se movimente lentamente, ou não olhe direito às pessoas, só olhe assim, ou alguma coisa desse tipo. Quer dizer, aí, por isso é importante que ele diz imediatamente uma harmonia progressiva. Que essa a própria harmonia, ela tem que crescer a cada momento, senão ela não é verdadeira. Então é realmente o bom vestido que se coloca no domingo, não? Assim, as pessoas mais primitivas, como antigamente a gente também, não sei, eu no mínimo, domingo então se vestiu, a gente se vestiu especialmente com uma coisa especial e foi assim para a igreja ou coisa desse tipo, não? Ou fazer um passeio domingo de manhã, ou ir para o museu ou coisa desse tipo, não? Mas isso é uma atitude meio infantil. Isso não... Que não é pela camisa que se cria harmonia. Mas tem que ser uma coisa constante, uma coisa em crescimento especialmente. E diz ele então, aí se vê a dificuldade da coisa, não? O ideal seria uma atitude completa o suficiente para a ação ser espontânea.
Porque justamente a consciência da harmonia fará com que eu não mais haja impulsivamente, diretamente, porque não estou seguro que essa harmonia em mim já é forte o suficiente para garantir que cada ação minha necessariamente contribua para a harmonia. Então isso dá um freio a cada momento, cada coisa, não só ação, mas cada movimento. E não pode ser de outra maneira. Senão a gente vai agir selvagemmente. Então a consciência tem que velar e tem que controlar cada momento. Isso, acho, é nossa obrigação. Mas o ideal disso seria isso ser uma coisa tão forte dentro que como que automaticamente cada coisa que você faz espontaneamente é a expressão desta vontade para a harmonia. Que não é mais algo controlado e assim um pouco forçosamente colocado. Como ainda a gente não tem outro jeito de fazer. Mas diz ela, logo ela diz, mas isto é um ideal. O ideal ao qual nós temos que aspirar e que nós poderíamos realizar depois de algum tempo. Até então, sempre cuidar em tomar a atitude verdadeira, a aspiração verdadeira. Isto é muito mais importante do que se decidir que se vai fazer aquela atividade ou não, ou se vai para uma determinada aula ou não. Porque estas coisas não têm real importância em si mesmas. Elas têm somente uma importância totalmente relativa. A única coisa importante é justamente manter a verdadeira orientação em sua aspiração e uma vontade vivente de progresso. Então, diz ela praticamente, nenhuma coisa tem em si importância, real importância. Cada uma tem, na verdade, só uma importância relativa. A coisa unicamente importante é manter a verdadeira orientação em sua aspiração e uma vontade vivente, viva, dinâmica, em crescimento de progresso. Porque se tem essa vontade de progresso, esta aspiração, mesmo que se falhe, imediatamente esta vontade vai dizer, não, isso foi assim, impossível você agir mais ou menos assim. Você tem que progredir, você tem que dar algum trabalho para você vencer esta coisa, impossível. E não dizer como a gente diz facilmente, mas eu agi da maneira certa. É assim que foi pedido. O que você quer? É isso que tem que ser feito. Eu fiz. Foi ela que falhou. Aí, se tomou uma ação com a etiqueta certo, fez esta ação como que mecanicamente, automaticamente, e cobrou como no autômato, onde se coloca uma moeda, o chocolate embaixo. De volta. Enquanto a nossa coisa não é assim, não. Como uma regra geral, e para que a experiência possa ter seu benefício pleno, quando se empreendeu alguma coisa, deveria-se fazê-lo com persistência, sem se importar com obstáculos e dificuldades. A não ser que um evento absolutamente irrefutável indique que não se deveria mais fazer isto. Então, veja bem a formulação.
obstáculo, dificuldade, não deveria ter importância para nós. O que se decidiu fazer, se deve fazer até o fim, com persistência, sem se importar com obstáculos e dificuldades. Isso é natural. Este mundo está muito discordante. Qualquer coisa que se faça com coerência encontrará naturalmente, logo no próximo passo, um obstáculo. Impossível não ser assim. As coisas não correspondem harmoniosamente ao que a gente quer. Não correspondem, dificilmente. Mas, diz ela, não se importa com obstáculos, a não ser que apareça um evento, nem diz obstáculo, dificuldade, mas um evento, uma coisa que acontece perceptivelmente, notavelmente, mas uma coisa absolutamente irrefutável. Você não pode fazer nada contra isto. Neste momento, isto talvez indique que não mais se deveria seguir aquela coisa. Eu penso Sri Aurobindo, não? Quando ele foi político e trabalhou como político público com muito sucesso para a independência da Índia contra os ingleses. Num dado momento foi pego, posto na prisão. Ficou preso 1 ano. Bom, aí realmente... aí ele começou a parar. Não teve outro jeito. E a pensar um pouco. E mudou totalmente a direção de vida. Mas não teve jeito de como ele sair. Não teve. Foi uma acusação pesada, pública, contra ele. Então não teve como se retirar disto. Mas fora isso, porque como que na própria gente tem uma impaciência para com as coisas. E tem essa mente física, não? Uma desconfiança, uma má vontade. Tem muita má vontade em nós. Muita. Bastante. E tem o ego que é forte, que quer ser em primeiro plano. Então o que acontece facilmente é que quando as coisas não vão como a gente quer, ou a gente não é considerado como o primeiro e o mais querido, etc. Então, de repente, uma coisa pequena, sem importância na verdade, serve de argumento enfeitado para criar um grande obstáculo. Ou para jogar sujeira em um outro, para que a própria gente fique resplandecente, desta maneira. Isso é muito comum. Ou para a gente poder desistir de um esforço que não tem, vamos dizer, a gratuita resposta, o gratuito prêmio, a gratuita recompensa que se quer. Então é fácil a gente arrumar sempre alguma coisa está errada, sempre. É realmente, como eu digo, impossível andar pelas coisas sem errar. Por enquanto ninguém de nós pode. Então sempre o outro vai errar em um outro ponto. A questão é se me aproveito disto, nesse sentido de má vontade, ou se eu tento com essa vontade de harmonia compreender, ajudar ou no mínimo não denunciar. Eu acho que isso está tudo. Então ele diz, este evento absolutamente irrefutável acontece muito raramente. É muito raro. Comumente, as coisas seguem seu próprio curso. E quando alcançam um ponto culminante, ou chegaram a um fim, ou produziram o resultado desejado, aí nós nos tornamos conscientes da razão pela qual nós as fazemos. Mas os obstáculos, as oposições, não deveriam ser consideradas como sinais irrefutáveis
a serem seguidos, porque estas coisas têm significados muito diferentes, de acordo com o caso, e não são absolutamente, e não é absolutamente com base nesses eventos exteriores que se deveria julgar a validez daquilo que se empreende. Pode ser mas bem o contrário. Alguém que tenta algo maior, ou mais puro, mais intensivo, ele vai ter muito protesto e muitas dificuldades. Porque o normal não é isto. Então é como que quase, pelo contrário, o sinal de que ele está fazendo a coisa certa. Lao Tse diz uma vez, não? É justamente quando a maioria se ri de você, daquilo que você pensa e diz e vê, você pode estar certo que você está certo. Porque justamente você empreende algo que a maioria, a massa medíocre, não quer. Se todo mundo está satisfeito com você, fique desconfiado, porque você está no nível medíocre. É talvez um pouco drástico formular assim, mas tem verdade nisso. E quando nós somos bem atentos e muito sinceros, nós podemos ter uma indicação interior, mas perceptível, do valor daquilo que se empreendeu ou da ação que está fazendo. Realmente, para alguém que tem uma vontade total, que quer dizer que com toda sinceridade, com toda a parte consciente de seu ser, quer fazer a coisa certa da maneira certa. Para ela há sempre uma indicação. Eu lembro mais uma vez como ela foi acender a luz, ela perdeu o começo, não é justo. Então, quando se está muito atento e muito sincero, pode-se ter uma indicação interior, que não exterior grosseira, mas interior, mas perceptível, do valor daquilo que se empreendeu ou da ação que está fazendo, realizando. Realmente, alguém tem completamente boa vontade. E agora eu explico o que é boa vontade. É ótimo, porque ontem fiquei insistindo indevidamente. Quer dizer, alguém que com toda sinceridade, com toda parte consciente de seu ser, quer fazer a coisa certa da maneira certa. Isso seria a boa vontade. Deixa eu ver mais vezes. A boa vontade seria tentar fazer a coisa certa da maneira certa, com toda sinceridade. E a parte que é executante deve ser plenamente consciente. Uma pergunta famosa que já lancei algumas centenas de vezes, acho, nas conversas. Qual é a coisa certa? Existe uma coisa certa? Quer dizer, quando tomo café, 2 colheres é certo, 3 é errado. Café é errado, chá é certo. Não, chá é errado. Água de manhã é certo. Não, água, jejum é o certo. Não, jejum, comer bem, porque amanhã inicia o dia. Coma bem de manhã, aí você tem força para o dia inteiro. O que é o certo? O que é o errado?
Porque se a gente afixa o que é certo e errado em coisas exteriores, estamos do lado dos fariseus. Então, trabalhar domingo é um pecado. E assim por diante. Quer dizer, que depois fica ridícula. Para nosso nível de consciência, eu acho ridículo. Totalmente. Totalmente. Esse nível a gente deveria ter deixado atrás já. Medir uma coisa pela aparência exterior. Isto... Como também, trabalhar necessariamente domingo não é sinal de que se tem muita vontade de realizar uma obra. Do mesmo jeito. Nada nesse sentido é certo, nada é errado. O que então é a coisa certa? Não. Ele diz fazer a coisa certa. Hein? O discernimento de cada momento. Sei. E como se procede o discernimento? Porque tem coisas concretas. Você pode, no momento, puxar a sua barba, ou pode deixar a mão aqui embaixo, pode cruzar a perna ou descruzar a perna, olhar para o teto, ou fazer assim para ouvir bem, ou abrir os olhos, olhar para mim. Quantas possibilidades? O que é o certo? Sim. O que faria o discernimento? Como se procede isto? Sim. Hoje acho que nós caímos mais na atitude exterior, na atitude como ele diz. Então só conta como que a atitude interior tanto faz, não importa. Então eu posso agora continuar a leitura, deitando-me aqui, e me agarrando nos pés dela, decorando minha cabeça, e fazer a leitura assim. Eu só conta a atitude interior. Não? E botar minha perna aqui, um pé aqui, não? Outro pé aqui. Seria a atitude certa? A minha atitude interior foi pura. Puríssima. Então, parece que a coisa não é tão simples assim, não. Parece que tem coisas, no mínimo, mais certas e menos para usar o seu meio vago formular, não, de hoje de manhã. Assim, tem coisas, no mínimo, mais certas e mais erradas, não? É mais assim ou mais assim. Como esta verdade, que quer dizer, corresponde à verdade de cada momento, é certo, mas como perceber? Não, aí depende, não? Então, se você, vamos dizer, então, vamos dizer, eu sinto um cansaço enorme, um cochilo, eu falo a toda hora aqui. Tem gente que faz, não? Que acho que é sincero. Sente isso, então larga isso. Eu fiz muitas leituras com gente do meu lado, não? Aos pés até fazendo assim, muito animador para mim. Não seria só uma vez, não. As pessoas, se os perguntam, dizem, o que você quer? Sente isso. Então, qual é a coisa certa? Nós estamos muito marcados por padrões exteriores. Sim. Então, até discriminar o que é interior, o que é exterior, fica difícil. Mas não é bem isto. Vamos dizer, nós estamos falando agora de atitudes ou ações externas, exteriores. Como se comportar, como agir.
qual é a ação, a atitude exterior certa. Isso quer dizer, mas a verdade sim, mas a verdade se manifesta. Se ela não se manifesta, então ela é uma verdade morta. A verdade tem que ser vivida. Ela tem que se expressar. Senão ela não é uma verdade. Então é um fantasma na cabeça. Seria tanto a forma, mas o que a forma expressa? Mas onde está o Externa de como a pessoa se colocou. o medidor da coisa? Porque você pode não estar com o povo em casa e parecer aos outros povo em casa. Não importa. De lado, as portas, mas o que ela expressa realmente. Eu acho que no caso de dúvida convém decretar. Não fazer o juízo. A quem? Ao momento que a coisa aconteceu. Não julgar só pela forma. Então nesse momento. Nesse momento. Realmente ficou bonitinho você ali no chão, você lá a cabeça. Ficou uma coisa harmoniosa, né? Ficou bonitinho, mas você estava dando uma força ao desenho. A questão não é nem de harmonia no caso, mas as questões são mais simples afinal. Então, se alguém foi determinado ou se a circunstância é esta que alguém está na frente de outros para comunicar algo a eles. Então ele não poderia estar, primeiro, em meio a eles, mas deveria estar num ponto onde ele é visível para cada um e também onde sua voz alcança cada um. Essa é a primeira coisa. Então essa posição, me parece, é certa. Segundo, vamos dizer, a nossa consciência, vamos dizer, a mente que no mínimo é instrumento da consciência, ou é ela só que fala aqui, ela não está no pé, ela está na cabeça. Nosso corpo é organizado de tal maneira, a cabeça é em cima. Então, nós não vamos comunicar coisas mentais mais sutis ou mais... comunicações mentais mais extensas com a cabeça no chão. Não cabe. Não é a posição certa. Quer dizer, isso aqui tem que estar em cima. Quando se comunica, isso me parece uma lei natural. Óbvio que tem que ser assim. Óbvio. Eu posso, deitado, falar alguma coisa para outra pessoa, mas eu não vou fazer, colocar um problema para ela ou responder a ela uma questão séria, deitado. Isso não convém. Não sei, me parece um instinto natural. É óbvio. Existe, por exemplo, um Buda deitado. Mas é quando ele dormiu. Mas normalmente o Buda está em pé ou assentado. É óbvio que seja assim. É como que uma lei que não se fala, nem se ouve atentamente deitado. E simplesmente tem uma lei física. A posição deitada é uma posição que convida à inércia automaticamente. A atração da gravidade da Terra. É muito simples. Depois, eu não posso me agarrar a uma pessoa, nem aqui, e falar o tempo todo assim, o tempo todo agarrado com ela aqui, fazer minha palestra. O que eu pessoalmente sinto por ela, no momento, ela sendo minha namorada, não sei o quê, nesse momento não interessa a ninguém. Eu não posso levar comigo, no momento que devo falar para todo mundo, a minha vida pessoal. Impossível. Nesse sentido, não posso ficar aos pés da Gilda enquanto faço essa palestra. Posso fazer depois, ou antes, caso ocorra. Mas não agora. Porque tem certas leis que são, me parecem muito simples. Muito simples. Muito simples.
Por exemplo, vamos dizer, eu botando a camisa aqui, ouvindo, posso fazer, óbvio, mas que é uma atitude meio pueril, infantil? É, sem dúvida. Não é uma atitude de maturidade. Então aí, eu posso a toda hora fazer assim, não? Assim. Posso, óbvio, tem a barba, tem a mão, não? É. Mas é sinal de um nervosismo, não? Sinal de uma falta de controle. Sinal não sei de quê, de alguma coisa esquisita que ocorre na pessoa. Óbvio que é. Quando tem pessoas que toda hora falam isso, não? Outras coisas assim. São sinais de defeitos psíquicos, psicológicos. Não são coisas fortes. Então, nesse sentido, o certo e o errado. Quer dizer, vamos dizer, a atitude certa em relação a minha, por exemplo, meu posicionamento como pessoa que faz leitura, certamente é aqui. Poderíamos combinar, todo mundo está sentado no chão, às vezes numa aula ou numa academia de yoga onde não tem cadeira, eu ultimamente sento no chão com as pessoas. Então, tudo bem, faz isso. Ou se tivéssemos uma cultura, não sei, determinada, onde a gente se rola no chão como verme ou peixe, então vamos ficar deitados no chão, mas só este grupo. Mas não transferir isso agora para alguma outra palestra ou leitura. Como que fica o conhecimento e a ignorância dentro disso? Veja, ele pergunta como fica a questão do conhecimento e ignorância em relação à coisa certa. Não, em relação à coisa certa. Eu diria, o conhecimento disso está em nós. Cada um de nós tem um discernimento simples, natural, do que é certo e errado. Cada um teve isto no início de sua vida. Agora, educação, moral, sociedade, a própria falsidade da vida que a gente leva, o recuar diante de dificuldades e inventar justificativas falsas para isto, começar a mentir. Então, o telefone toca, então eu diga que eu não estou. Muito comum. É mentira. Então, começo o caminho de mentira com isso. Então, isso transfere a tudo que eu faço. Então, nesse sentido, deve ter poucos entre nós aqui que são realmente honestos, sinceros a cada momento em tudo. Porque é geral a mentira, é geral a falsidade. Então isso impede que a gente deixe brotar de si a percepção certa do momento. Eu sempre diria, é uma pequena composição de vários fatores que a consciência tem que avaliar e harmoniosamente combinar para a coisa certa. E o que é agora certo, daqui a uma hora, talvez não seja mais certo. Quer dizer, não tem coisa... Você falou antes da harmonia progressiva. Que não tem nada estabelecido absolutamente. Ora, a coisa certa deve ser feita da maneira certa. Qual é a maneira certa de fazer as coisas? Aí então, outra vez, quem não quiser enfrentar muito problema diz, atitude interior, que importa? Muito bem. A atitude é harmonia. Então, fazer harmoniosamente, tudo bem. Então, e não se
nem se enfrentou o problema. Se escapuliu. Olha, é tão relativo. Tem pessoas que ainda estão se incomodando com muitas coisas. Outras não se incomodam mais com tantas coisas, com aquelas já não virtude. Então é muito fácil a gente ver uma pessoa reclamando de coisas e para ela já não existem mais, não são mais problemas para ela. Então a gente tem que respeitar o estado do outro. Não vamos assim embarcar em toda a Não tem nada a ver com o que é dito aqui. Tem Não, a ver no acho que não. sentido em que essa parte externa do nosso corpo está... Vou amar a minha boa vontade, ouvir atentamente. Você me desculpe eu estar forçando de expressar Sim. o meu pensamento. Sei. Eu talvez não tenha sido delicada em forçar, mas aí eu sou teimosa. Você me desculpe, Sim. é uma coisa que talvez Sim. não bata bem nas pessoas. Sim. Mas eu insisto nessa minha teimosia de Sim. expressar o meu pensamento. Eu percebo isso. Agora, o que você quer Então, expressar? Isso incomoda muita gente. Mas é uma forma minha de comportar. Eu não estou querendo agredir ninguém, eu estou querendo me expressar. Esse bateu bem, com o exemplo. Sim. Né? Então, é uma forma externa de uma reflexão interna que para mim é importante botar para fora. Mesmo que ela seja julgada, criticada negativamente, ela seja exposta. Olha, ela está dando o próprio exemplo, não é? Vamos dizer, numa leitura da qual participa um grupo bastante numeroso, relativamente, vamos dizer, e onde todo mundo está como que ansioso para chegar a perceber o que é dito, o que deve ser percebido. Alguém começar nesse momento a externar o que ele sente, pensa, reflete. É interessante no momento em que realmente a coisa que ele diz para todo mundo contribui para clarear a questão. No momento que apenas abrir o seu coração e deixar sair, e a própria pessoa, para ela é importante extravasar o que ela pensa, nesse momento não é a coisa certa. E não é a maneira certa de participar da leitura. Porque, para a maioria, não adianta ouvir isto. Então eu tenho que fazer uma reflexão rápida, dizer, eu sinto vontade de dizer isso, aquilo. Será que isso realmente pega o tópico? E será que realmente o que eu digo pode contribuir para todo mundo? Posso estar em dúvida. Talvez então resolva, olha, no momento para mim não é mais eu me tolher. Eu tenho que me lançar. Então me lanço. Então certo. E pode ser também que eu diga, não. Eu prometi a mim mesmo não falar no momento que não sei se é certo ou não. Então prefiro me calar, ouvir, para um dia poder descobrir a coisa certa. Aí dependeria de uma decisão pessoal no momento. Mas simplesmente achar-se no direito de a qualquer momento extravasar o que se sente, numa família você pode, caso a família aceite. Entre amigos, deveria ser possível isso. Os amigos que aceitam isso simplesmente sem lhe dizer uma coisa seriam amigos falsos, não é? Mas é um direito entre amigos. Mas agora numa leitura eu acho que não cabe não. Não tão simplesmente. Eu acabo aprendendo, sendo posicionada, cada vez que eu insisto na hora errada, eu sendo posicionada, eu acabo aprendendo a ficar certa. Sim. Já não tenho essa flexibilidade, essa coerência. Mas veja, você poderia aprender, eu entro naquilo que você diz, acho importante. Você poderia aprender primeiro mais rapidamente, sem recorrer sempre à mesma coisa, e segundo, você está aprendendo, vamos dizer, às custas de todo mundo. Todo mundo está lidando, vamos dizer, um tanto de seu tempo e, vamos dizer, como que como se diz, não é antecipando, adiando, vamos dizer, adiando a coisa a ser sabida para que você possa ter a sua aprendizagem.
é muito generoso todo mundo fazer isso de tão boa vontade. Mas a gente tem que ver se deveria realmente usar. Mas contar com isso tão simplesmente, não? Desculpe, mas... Então vemos como é complicado fazer a coisa certa da maneira certa. E mais uma vez, eu diria realmente, são questões, eu diria, mais básicas, que quase sempre tem como que, não sei, como que uma lei para cada coisa, se ela, nessa situação, é a coisa certa ou não. Por exemplo, alguém agora começar a jogar aqui ao nosso lado, ping-pong, futebol, não seria a coisa certa. Não seria adequado, muito simples. Se é meu filho, se fosse meu filho, diria ele, olha, vá lá no jardim, é muito melhor, e caso não tenha outro espaço, aguarde, depois da leitura, você brinca. Mas, no momento, não seria a coisa certa, simplesmente. Então, acho, não sei, o discernimento me parece relativamente simples, básico, que a gente com algum equilíbrio em si, alguma objetividade, pode encontrar. Não é tão difícil, acho. Bom. A frase? O Jafar coloca isso, da boa vontade? Sim. Sim. Eu leio a frase anterior, aí tem a melhor entrada. Que é o pedido de ler mais essa frase com a boa vontade. Então eu leio a anterior, que começa o parágrafo, aí fica melhor. Quando se é bem atento e muito sincero, pode-se ter uma indicação interior, mas perceptível. Ainda não se falou sobre essa indicação, isso vem ainda depois. Então pode ser uma indicação interior, mas perceptível, do valor daquilo que se empreendeu, ou da ação que está fazendo. Realmente, para alguém que tem completamente boa vontade, quer dizer que em toda sinceridade, com a parte toda totalmente consciente do ser, quer fazer a coisa certa da maneira certa. Para ele, agora continua, há sempre uma indicação. Se por alguma razão ou outra ele se lança numa ação mais ou menos fatal, quer dizer, não certa. Sempre ele sente um mal-estar na região do plexo solar, quer dizer, nesta região aqui. Um mal-estar que não é violento, que não compele o reconhecimento dramaticamente. Não é uma voz que diz, não faça isso, minha filha. Não. Nada de violento, barulhento, dramático. Mas o equilíbrio interior, por momento, se turva, se confunde, fica oco, fica uma coisa aí, sente bem. Dá para sentir bem. O mal-estar é sempre aqui. O mal-estar que não é violento, que não compele o seu reconhecimento dramaticamente, mas que é muito perceptível para alguém que é atento. É uma coisa como uma espécie de
tristeza, como uma falta de consentimento. Isso pode ir até tão longe, até ser uma espécie de recusa a colaborar. Mas eu friso isto, enfatizo isto. Isto é sem violência, sem uma brutal autoafirmação. Isto não faz nenhum barulho, não fere. É, no máximo, um leve mal-estar. E se você desconsidera isto, se você não dá atenção a isto, não dá isto nenhuma importância, depois de pouco tempo, isto vai completamente desaparecer e não terá mais nada. Isto não cresce com o erro crescente. Isto não cresce com o erro crescente. Pelo contrário, desaparece e a consciência se vela. A consciência em relação a isto. Por isto, nós não podemos tomar isto como sinal seguro. Porque se você desobedeceu esta pequena indicação várias vezes, bem, ela não mais virá. Mas eu lhe digo que, se em toda sinceridade você fica bem atento a isto, então isso será um guia bem seguro e muito precioso. Mas se há este mal-estar, ele vem no começo, quase imediatamente. E quando ele não se mostra bem, não importa o que se começou, é preferível fazer a coisa até o fim. Agora ele volta ao começo da coisa. Olha, que consciência, que mente, não é? Agora ele volta ao começo, porque a colocação inicial foi, se aparecem obstáculos, dificuldades, se deveríamos seguir ou desistir. Se o obstáculo, a dificuldade é uma indicação de que devemos desistir da coisa. Então ele diz, olha, este mal-estar vem no começo, quando você começa algo. Quando você foi atento, sinceramente, começou a coisa, não sentiu nada, não teve indicação de que o que você está começando é errado. Então, siga isto até o fim. Quer dizer, é preferível realizar a coisa até o final, para que a experiência possa ser completa, a não ser que se receba, como eu falei, uma indicação absolutamente precisa e categórica que esta coisa não deve ser feita. Então é interessante, não? Como, quer dizer, como os critérios são totalmente diferentes dos critérios que a gente usa. A gente costuma discutir horas, não? Horas. Pergunta se outra pessoa é isso, aquilo, assim. O que você acha? Eu acho que é isso, mas quem sabe você... E vai se discutindo horas. É nesse momento que muitas vezes eu sinto mal-estar, mas ao mesmo tempo sou obrigado, não, a conversar com as pessoas. Mas muitas vezes realmente sinto mal-estar quando começamos a tal conversa. Porque não leva a nada. Tempo perdido. Só a mente fica mais excitada ainda. E a gente não tem o discernimento claro para ver a coisa realmente.
Interessante, eu tive, assim, eu li isso depois só, mas me ocorreu justamente agora nessa leitura. Eu olhei aqui o começo, pensei, bom, é interessante, é bom ler isso. Em casa agora, não? Eu sempre, antes da leitura que eu preparo a leitura e leio isso para mim, se possível, algumas vezes. Eu olhei assim... desculpe, eu estou mentindo agora. Eu tinha outra parte ainda sobre o psíquico, queria continuar com o psíquico, como a gente não chegou a ver muita coisa ainda. E nesse psíquico, texto sobre o psíquico, ela começa a ler algo de Lights on Yoga, Luz sobre Yoga. É uma compilação de cartas de Sri Aurobindo. E então, como ela começa diretamente, sem citar, e se refere a isto, pensei, você ainda nem constatou se as obras completas de Sri Aurobindo consta Lights on Yoga. Deveria estar lá dentro. Acho, aliás, que não está. E então, nas cartas sobre Yoga não tem a compilação chamada Luz sobre Yoga. Então eu li as obras completas e peguei um volume Harmonia da Virtude da Harmonia. Pensei, tem escritos variados. Quem sabe que tem aqui também a compilação Luz sobre Yoga. Abri não tinha. Aí meu olho caiu sobre um artigo chamado Educação. Nunca tinha descoberto neste volume. Achei interessante, pensei, é como você pensa a mente então, não? Diz, bom, para a pessoa é interessante ler sobre a educação, é sempre interessante, não? Quem sabe que aqui tem a leitura de hoje? Que não é nem isso aqui, foi uma indicação, você chegar a esse volume, abrir, olhei, aí esse mal-estar se produziu imediatamente. Aí fechei o livro, não? Fiquei pensativo muito, pensei, mas é Sri Aurobindo? Sobre a educação? Será que pode ser errado? Mas depois me distanciei de meu pensamento. Pois senti realmente mal-estar aqui. Leve, mas bem seguro. Botei o volume de volta. Um dia, já sei, chegará a hora de eu pegar esse artigo. Óbvio que chegará. Mas, quando abri aqui, tudo simples. Tudo claro. Nenhum obstáculo interior. Nenhum. E a gente viu que foi a coisa certa para hoje. Foi a coisa bem certa. Eu suponho, me parece, a mãe fala sobre isso, aliás, que crianças têm esta percepção, deste mal-estar em si, diante de coisas que eles não fazem, onde a consciência indica isso não é certo. A própria criança fica insegura, talvez a partir dessa percepção, talvez ela não saiba dizer. Mas ela talvez não saiba dizer, e a gente então supõe que é dor de dente, dor de barriga, ou não sei o que é, ou que falta comida, ou não sei o que. Aí essa ignorância horrível que nós temos, não é? Então, como ela diz, a questão seria tentar ser muito sincero e muito atento a si. Se for isto, então, querendo fazer a coisa certa, da maneira certa, nenhuma outra coisa. Então se recebe a indicação. E ao mesmo tempo devo dizer, vamos dizer, a minha mente vê o problema para muitas pessoas que, não sei, trabalham, vamos dizer, na universidade, no banco, não sei o que, ou como professor, ou o que for. Vamos dizer, obedecer, perguntar se eu me sinto bem ou não bem naquele momento, e deixar isto decidir sobre minha ação, era a minha proposta meio, parece irracional. Mas, ao mesmo tempo, eu não duvido nem um pouquinho que é a única indicação certa. A única. Todo o resto é
má vontade que se levanta e argumenta com argumentos exteriores. E é interessante como ela diz exatamente, não é, vamos dizer, agora, então eu vou pensar, vou meditar, vou me acalmar, vou tentar sentir o que é a coisa certa. Não é isso. É você estar diante da coisa, é o sentir instantâneo. Instantâneo, é rápido. Então, é como esse indicador de eletricidade, não? Você enfia um plug ou dois fios, terminações de fios extremidades na tomada e aqui tem uma pequena lâmpada. Se tem eletricidade, a lâmpada acende. Se não tem, não acende. É isso. Então eu já me acostumei às viagens, por causa da voltagem que troca bastante, e também tem tomadas que não funcionam. Eu sempre agora, automaticamente, testo as tomadas. Então, é direto, é simples. Depois de ter feito, posso trabalhar. Sem isso, eventualmente o aparelho me fifa, ou depois descubro que não tem eletricidade. Então, é como que isto? Cada momento fazer o teste, se a coisa é certa ou não. Você fala isso no movimento, de todo momento, É. no dia a dia. Veja, ela diz, se você começa uma coisa, por exemplo, vamos dizer, você resolveu ter um filho, sem se casar. É uma decisão. Então não seria certo você agora largar o filho. Em dado momento em que ele talvez fique demais para você, não aguenta ou não imaginou isto, incomoda. Não. Se você, no momento que você resolveu isso, sentiu que é a coisa certa, se decidiu por isso, você tem que ir até o fim, até ele poder ir sozinho. Não tem jeito. Agora não precisa mais você agora perguntar a si se é certo ou não, ou você pode largar ou não. Você não pode, simplesmente. Não pode. Se no começo isso foi certo para você, então, no meio não pode inventar coisas. Quer dizer, digo, não é só a cada momento, não é nesse sentido. Mas quando se começa algo, tem que sentir. No começo você tem a indicação. Ou quando você está a caminho, aí não tem mais. Não pode mais começar a criar problemas. A não ser, como ele diz, que tenha realmente uma indicação categórica, irrefutável. Aí você talvez tem que se render a esta circunstância. Mas fora isso, talvez quer fugir de algo. Se lhe vem a ideia de que você não deve mais fazer isso. Isso. Eu estava pensando numa coisa bem pequenina mesmo. Sim. Hoje, por exemplo, lavando a louça, né? Sim. De repente, não queria enxugar, sabe? Não sei porque eu senti mal realmente, mas eu senti, mas eu não vou, sabe? Eu sei que o certo é eu enxugar pra mim, não porque todo mundo está fazendo, mas pra mim mesmo, o próprio movimento ali. Vale fazer isso, então não tem razão de recuar. Não tem. É irracional totalmente. Se no começo você empreendeu e sentiu que é a coisa certa que você pode assumir, deve assumir, depois não tem mais. Não tem mais razão. Aí a gente complica. Aí vem o ego, aí vem a má vontade, aí vem a preguiça, aí vem o vital, aí vem os humores, os grilos. Aí é uma festa. É uma combinação de você e a coisa em si e os outros. Como que não atender somente a um deles. Sei. Tem uma combinação. Então, se outros estão envolvidos, então você sempre deve dizer, considerar aos outros, a coisa em si e a mim como último.
não comprimido. Se a coisa envolve mais, ou envolve uma coisa mais geral, você deve estar no fim, não na frente. Mas o que você sente, ou o que isso significa para você. Então, eu diria, quase como você formulou, foi assim, não foi certo, não foi bom. Foi como se fosse um jogo. Então eu posso jogar, vamos dizer, aqui estão eles, aqui a coisa, aqui sou eu. Qual é a melhor combinação? O que vai, vamos dizer, qual a parte mais beneficiada? Se eles não perceberem, talvez eu mesma. Eu mesmo. Quer dizer, isso já, acho, não cabe, não é certo. A mãe é muito rigorosa nesse sentido, não? Ele diz, se tem algum trabalho a ser feito, você está doente ou não se sente bem, a não ser, como eu disse aqui, a não ser que você tenha 40 ou 41 graus de febre e seja totalmente incapaz de se levantar da cama, de dizer uma palavra, você não pode faltar ao trabalho. Se isso envolve mais pessoas. Impossível. Impossível. Aquela história linda de que ela, acho que ela própria que cita, ela própria, da rainha Elizabeth, não, da imperatriz, afinal, não é rainha, a rainha Elizabeth da Renascença, não, da Inglaterra, a grande Elizabeth, uma mente fantástica, não, uma força fantástica. Ela certa vez estava doente, seriamente, gravemente doente, e acamada. Mas veio um grupo de negociantes reclamar alguma coisa, ou colocar alguma coisa para ela, sobre leis, não sei, do país. Alguma coisa que não está funcionando bem. Como consciência do país, e como a lei, vamos dizer, foi ela que declarou assim, então ela tinha que atender. Era do direito deles de exigir dela uma explicação, um esclarecimento a atender a eles. Então ela se levantou da cama gravemente, com febre, doente, gravemente. E foi se vestindo, e foi... E então a camareira disse, mas, majestade, a senhora não está em condições, não pode. A senhora vai morrer. Ai, ela não sei. Amarrou essas roupas horríveis, não? Horrendas, não? Aqui tudo apertado, aqui para baixo, aqui um negócio desse tamanho, não? Mangas desse tamanho, não? Assim, a gola assim, não? Que, imagina agora, ainda com febre, não sei o quê, num aparato desse, não? Ainda ser a elegante a rainha, não? Que tem, então, dá o passinho certinho, não? Assim, tamanho determinado e ter a mão de certo jeito, assim, tudo, não? Foi tudo exigido, e uma rainha tem que ser exigido. Então ela amarrou o negócio ainda, não? E olhou para a outra, não? E disse, a gente morre depois. E foi. E fez a audiência. Óbvio. Essa é a única resposta. Em relação a deveres nossos para com outros. Não tem justificativa, não. De faltar isso. Não tem. E o milagroso é quase sempre, então, quando a gente vence esse obstáculo em si, a coisa não só corre, mas a gente melhora, inclusive. Não? Depois, as coisas todas vão melhor. Bom. Para que ninguém morra antes da próxima aula porque não jantou, então vamos terminar.